Olá, você que está nos assistindo em sua casa, em seu lar. Quando acontece uma tragédia, as pessoas ficam comovidas, né, com dezenas e centenas e até às vezes milhares de mortes, né, como acontece num tsunami, num grande incêndio, num grande acidente, ou mesmo numa pandemia como está sendo a da Covid-19, né, onde milhões de pessoas perderam as suas vidas. Então se questiona por que de tantas tragédias. E alguns incrédulos chegam a culpar a Deus por causa disso, enquanto que outros culpam o diabo. E alguns outros ainda culpam as próprias vítimas, que estariam longe de Deus e por isso sofreram essa tragédia. Outros ainda afirmam que esses acontecimentos mostram que a vinda de Jesus está mais próxima, porque nunca tivemos tantas calamidades, né? Eu também creio às vezes nessa possibilidade, mas não é certo, né, que Jesus viria apenas por causa dessas calamidades. A Bíblia revela que Deus é Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de compaixão, Deus de paz, que são atributos desse nosso Deus, né? Atributos inerentes à sua personalidade, à sua natureza, e que não dependem do reconhecimento do homem, porque Deus é o que é. Por Ele ser misericordioso, Ele manifestou Cristo aos homens. A misericórdia de Deus consiste na manifestação de Cristo nas nossas vidas, aos homens que andavam em trevas, precisando de salvação, né? E por meio de Cristo, Deus estabeleceu a sua paz, a paz que excede todo entendimento, desfazendo a barreira de inimizade que havia entre Deus e os homens. Barreira essa que foi erguida no Éden, com a rebelião de Adão e Eva. Então os pseudos evangelhos que surgiram ao longo dos tempos, tentam impor novamente, por meio de uma nova roupagem, chamada de nova espiritualidade, uma maneira excêntrica de mostrar amor no meio das calamidades. Então, há algum tempo atrás, um pastor escreveu o artigo Súplicas pelos que Choram, que foi publicado num blog chamado Outra Espiritualidade. Só esse título, né? Outra espiritualidade ou nova espiritualidade, nos soa excêntrico, né? Porque o espiritual está no contexto do Evangelho, e essa espiritualidade do Evangelho, ela não fica se renovando quando os homens acham que pode se renovar, né? A espiritualidade é imanente à palavra de Deus, e ela não tem renovação, porque Cristo é a nossa renovação. Cristo é que nos deu vida novamente. Então a intercessão desse pastor, que por sinal é meu amigo, estudou comigo no seminário, no Instituto Bíblico, né, que tem o título Súplicas pelos que Choram, começa clamando assim, preste atenção: Pai Celestial, hoje erguemos nossas vozes em intercessão pelos que choram seus mortos. Essa frase parece nos dizer que os discípulos precisam demonstrar uma compaixão maior que a de Jesus, né? Pois Jesus nos exortou assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Lucas 6:40. Porque Jesus determinou aos seus discípulos que deixem os mortos sepultar os seus mortos. Lucas 9:30, né? Quando um discípulo demonstra possuir uma compaixão maior que a do seu próprio mestre,
está claro que ele não compreende as coisas que são de Deus, mas apenas as que são dos homens. Nesse sentido, temos o exemplo do apóstolo Pedro, que foi muito severamente advertido por Jesus no texto de Mateus 16, 22 a 23. Presta atenção nesse texto, né? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porque Cristo tinha dito que ele teria que dar a vida dele, né, pelos discípulos. Então Pedro deu essa exortação em Cristo. Então Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas apenas as que são dos homens. Mateus 16, 22 e 23. Então, geralmente, os discípulos que não compreendem o pensamento de Jesus questionam as ações e a doutrina que é transmitida por aqueles que interpretam corretamente o Evangelho dos Apóstolos. Novamente, nós trazemos o exemplo equivocado de Pedro, em João 13, de 6 a 8. Diz assim: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes agora, Pedro, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então esses críticos, né, eles tornam-se exagerados em suas conclusões, como se verifica no caso do apóstolo Pedro em relação a essa ordem direta de Jesus. Então Pedro responde: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. João 13, 9. Aí Jesus arremata em João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Então o que limpava os apóstolos não era lavar os pés, não era tomar banhos rituais, conforme nós mencionamos na nossa última mensagem a respeito dos essênios, que faziam aqueles banhos de purificação, né? Então o que purifica a pessoa, o que limpa a pessoa, conforme Jesus afirmou, é a palavra que limpa a pessoa, né? O que limpa e purifica alguém é a palavra que ela tem dentro de si. Nós mesmos aqui temos vários exemplos em nosso ministério de pessoas que chegaram todas estropiadas, endemoniadas, né? Mas foram limpas e libertas, não pela imposição de mãos, não por expulsar os demônios. Isso aí a gente fazia assim. Mas o expulsar demônios de uma pessoa endemoniada, sem ensinar a palavra, ela não vai ficar liberta. Quando impomos as mãos e expulsamos demônios, eles vão embora. Mas se a pessoa não guarda a palavra, não entende a palavra, eles voltam, e a gente sabe que voltam com reforço, né? 7 vezes mais. Então nós vemos pessoas que foram libertas aqui, mas foi pela palavra que foi ensinada. Nós fixávamos nessas pessoas pequenos versículos e forçávamos a repetição para que as pessoas guardassem a palavra, até que elas começassem por si sós, com o desenvolvimento dos estudos, aprendendo mais da palavra. E é a palavra que liberta. E foram limpas pela palavra, confirmando esse ensino de Jesus, que é a palavra que nos limpa. Não são correntes esdrúxulas, nem misticismo, nem ofertas mirabolantes de dinheiro que liberta alguém, mas é a palavra de Deus, né? A Bíblia revela que Deus é Deus de amor, de misericórdia, de bondade, compaixão, paz, né? Que são atributos, conforme nós dissemos, que não dependem do reconhecimento do homem, mas são inerentes à natureza de Deus. E Deus aprove
compartilhar conosco, com aqueles que são seus, que têm o Espírito Santo, alguns desses atributos, né? Como misericórdia, bondade, compaixão, paz, né? Deus reparte esses atributos com aqueles que são seus discípulos, para que possam ministrar na vida daqueles que estão presos pelos grilhões do pecado. Então Cristo é a nossa paz, Shalom, né? Paz completa. E se quisermos que essa paz seja derramada sobre os corações dos homens, devemos proclamar o seu Evangelho, pois somente por intermédio do Evangelho a barreira ou parede, conforme Paulo fala em Efésios, né, de inimizade e a ignorância é desfeita. Está lá em Efésios capítulo 4, 18. E os homens que crerem serão reconciliados com Deus. Interessante que no início da minha carreira cristã, eu achava interessante, estranha essa expressão, que o homem precisava se reconciliar com Deus. Eu pensava, por que, né, que o homem precisava se reconciliar com Deus? Porque mesmo antes de eu aceitar a Cristo, eu achava que eu estava com Deus, que eu tinha Deus, né? Mas a gente sabe hoje, com um aprendizado que eu tenho da palavra, o homem se tornou inimigo de Deus a partir do momento que ele desobedeceu e se rebelou contra Deus. A mancha do pecado que passou a toda a raça por meio de Adão tornou esse homem uma semente do inimigo. Ou seja, se ele é semente do inimigo, ele também é um inimigo de Deus. E é preciso então que essa pessoa seja renovada por um novo nascimento por meio da semente da mulher, que é Cristo, para que ele tenha uma vida nova e seja um novo homem. O novo homem é aquele que nasce de novo por meio de crer em Cristo Jesus. E por ele crer, ele se torna a sua natureza, que era a natureza pecaminosa, né, que era trevas, ele passa a ser participante da natureza divina. Essa é a diferença que aqueles que creem em Jesus têm das pessoas que não conhecem o Evangelho. São participantes da natureza divina. O único que tem a natureza divina original é Cristo. Ele tem a natureza divina. Então, por meio da sua morte na cruz, da remissão do nosso pecado, nós nos tornamos participantes dessa natureza, porque Cristo nos inclui na natureza divina que Ele tem. Quando nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, quando nos convertemos e renunciamos a esse mundo e nos tornamos discípulos, seguidores de Jesus. Então os cristãos, eu pergunto, né, os cristãos devem interceder pelos pecadores para que eles tenham paz? Pensa bem, o cristão deve interceder pelos pecadores para que eles tenham paz? Ou deve lhes anunciar a palavra do Evangelho, que consequentemente alcançarão a paz por meio do Evangelho? No texto de Isaías 52:7, Deus exorta Jerusalém para que leve a sua palavra às nações. Veja então Isaías 52:7. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem. Lembra quando nós falamos sobre o bem, né? Só o cristão pode fazer o bem. Então, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, como nós bem sabemos, os judeus prevaricaram dessa ordem e deixaram de anunciar a palavra de Deus ao mundo. Os judeus, quem recebeu essa ordem de Deus, né, transmitida pelo profeta Isaías, que diz: ouve, ó Israel, assim diz o Senhor. Eles desobedeceram, prevaricaram
do mandato cultural que Deus havia lhes atribuído na velha dispensação, e deixaram de ser luz no mundo. Portanto, Jesus Cristo transferiu esse mandato aos seus discípulos. Em Mateus 28, 19 e 20 ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Então Jesus disse para fazer discípulos, para ensiná-los nesse evangelho que ele deixou para nós, e que ele estaria conosco nessa anunciação, nesse querigma que é proclamar o evangelho. Portanto, Deus enviou seus discípulos para proclamar o evangelho, mas não para serem intercessores exclusivamente. Presta atenção, Deus não enviou seus discípulos para serem intercessores dos pecadores, mas para proclamar o evangelho para eles. Em Marcos 16,15 ele repete, num texto mais enxuto, e disse-lhes: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o mandato cultural que Cristo atribuiu à sua igreja e aos seus discípulos. Pois há um só mediador intercessor, Jesus Cristo, o homem. Hebreus 7,25. Então, qual intercessão é válida em favor dos pecadores? Senhor, seja misericordioso com este mundo? Seria essa a intercessão que nós devemos fazer? Será que devemos clamar conforme clamou esse meu amigo pastor? Senhor, seja bondoso e benevolente com os pecadores? Ora, nós sabemos que a Bíblia diz que a ira de Deus prevalece sobre os filhos da desobediência, e os pecadores são filhos da desobediência, porque não obedecem ao evangelho. Então, como nós vamos orar contra a ira de Deus, que é ira de condenação para aqueles que rejeitam o seu evangelho? Ora, é bem verdade que Deus é misericórdia, e a misericórdia de Deus foi manifestada em Cristo. Portanto, toda e qualquer intercessão, presta atenção, toda e qualquer intercessão em favor dos pecadores deve focar aqueles que anunciam as boas novas, como rogou o apóstolo Paulo que orasse em seu favor, para que ele tivesse intrepidez ao anunciar o evangelho, e que lhe fosse concedida a liberdade para exercer o seu ministério evangelístico, conforme Efésios 6. Então, Deus somente tomará pela mão os perdidos que ouvirem e crerem no evangelho de Cristo. Deus só tomará pelas mãos os perdidos que ouvirem e crerem o evangelho de Cristo. Somente a luz do evangelho pode conduzir os homens a Deus. Eu não vou dizer que nós não devamos orar pelos enfermos, como nós estamos orando por enfermos, tá? Orar pela cura do enfermo é outra coisa. Se você tem um enfermo, um doente específico, você ora, porque Cristo fez isso e nos ensinou a orarmos pelos enfermos, mesmo por aqueles que são pecadores ainda. Mas se orarmos apenas pela sua cura, sem orarmos para que alguém vá pregar o evangelho para eles, a nossa oração é vã. Está entendendo? A oração completa de um enfermo que não tem a Cristo ainda é que Deus abra as portas para alguém entrar ali no seu leito e pregar o evangelho para ele, porque somente a luz do evangelho pode conduzir os homens a Deus. Somente no evangelho há esperança de uma eternidade com Deus. Só a palavra da cruz possui o poder para que as forças do homem sejam renovadas como a da águia, conforme é perguntado em Gênesis 18:25. Acaso não faz justiça
o juiz de toda a terra. E você já aprendeu, né? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a salvação, tá? Deus faz justiça quando Ele salva o homem. A justiça ocorre por quê? Porque o preço do sangue foi pago pela remissão do pecado. Ora, se o sangue foi derramado, o sangue da semente da mulher foi derramado, para que a semente de Adão possa crer, então a justiça é que essa semente produza resultados, produza nascimento espiritual. Porque seria uma injustiça Cristo morrer na cruz e não salvar ninguém. Por isso que a salvação é chamada de justiça de Deus, tá? Que é o fruto produzido pelo sangue de Cristo na cruz. Enquanto a oração desse pastor roga que Deus tome pela mão os perdidos que estão em trevas, ele está parafraseando Isaías, né? Sem levar em conta o contexto e o significado do texto de Isaías, porque o profeta Isaías há muito profetizou que os que jaziam em trevas viram uma grande luz. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui Isaías está profetizando sobre a Galileia, sobre o ministério de Cristo na Galileia, salvando vidas. Não há mais que se clamar a Deus pelos que habitam na região da sombra da morte, pois Cristo é a luz que ilumina o mundo, já raiou, e agora resta aos que crerem anunciar àqueles que estão em trevas, anunciar que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvá-los. Então, clamar a Deus que resgate os perdidos não é a missão de Cristo. Presta atenção. A missão de intercessão pelos que estão perdidos não é para que eles sejam resgatados. Por quê? Porque Cristo já deu salvação para eles. Para serem resgatados, eles precisam crer. Deus já proveu misericórdia. Por isso que a gente não pode ficar: Senhor, misericórdia para esse mundo, misericórdia para os perdidos. É uma oração errada, porque Deus já proveu misericórdia na cruz. A nossa oração é que Deus levante alguém para que essa misericórdia seja ensinada, para que essa pessoa creia. Então a misericórdia já foi lançada na cruz, mas a pessoa precisa se voltar para o Evangelho, para que seja objeto dessa misericórdia. Então a missão da igreja não é interceder pelos pecadores, mas a igreja deve interceder pelos irmãos, né? Pela família da fé, prioritariamente, como diz o texto. Mas para aqueles que estão em pecado, a nossa intercessão é para que eles sejam semeados deles a semente do Evangelho, pois Deus já providenciou a salvação a eles. E o que preocupa ainda mais com relação à oração que estamos analisando, né? Apesar dessa oração ser bonita e ser comovente, vocês verão mais para frente, eu vou trazer mais uma parte dessa oração. É uma oração bonita, comovente, mas nunca ninguém foi salvo por sentimentos humanos. Na verdade, os sentimentos humanos só atrapalham o entendimento do Evangelho. Quantas vezes aqui nós pregamos errado por causa de sentimentos humanos e tivemos que mudar nossa pregação, porque os sentimentos, eles não podem prevalecer acima da verdade. Então, apesar de bonita e comovente essa oração, ela
não coincide em parte alguma com a mensagem de Cristo, conforme nós vemos em Mateus 8:22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando alguém fica dando ênfase a tragédias, a mortes, ele está perdendo o foco da sua oração. É isso que Jesus quis dizer, né? Que a pessoa perdeu o foco na vida, o foco no Evangelho, o foco no dia a dia. E como essa intercessão de que nós estamos falando aborda a tristeza daquelas pessoas que passaram por uma tragédia familiar ou nacional, a gente pode dizer que essa oração não está de acordo com o foco que Jesus nos ensinou a dar. Mas percebe-se que na intercessão, o intercessor se afastou daquilo que foi anunciado por Cristo e também do que anunciou o profeta Isaías. Mas também não devemos nos esquecer de dar as nossas condolências e expressar o nosso sentimento de dor com essas pessoas. Isso não, né? A Bíblia diz: chorai com os que choram. Chorar com os que choram. Certa feita, alguns religiosos comentaram com Cristo uma tragédia que havia ocorrido naqueles dias com alguns galileus. Vejam o que Jesus ensinou. E eles pensavam que Jesus iria apontar o pecado daqueles que pereceram em consequência de terem sucumbido àquela tragédia. Jesus, porém, contrariou a expectativa deles, demonstrando que caso eles não mudassem os seus conceitos, ou seja, se não se arrependessem, de igual modo eles também iriam perecer, conforme está em Lucas capítulo 13, versículo 3. E para demonstrar que eles não eram diferentes dos outros povos, né, Jesus lembrou-lhes de uma tragédia ocorrida em Jerusalém, na Torre de Siloé, quando 18 pessoas morreram, possivelmente judeus. E como vemos, a tragédia pode se abater sobre todos os homens, porém, caso não se arrependessem, mudando a concepção de salvação, da mesma forma eles pereceriam. E por que Jesus não orientou os judeus a orarem pelos familiares dos mortos, né? Porque a dor da perda é um sentimento natural, e após algum tempo, a energia acolhendo-as como tributos aos que se foram, dando-lhes sentido e significado. Vou repetir: rogamos que enxugues a cada lágrima, recebendo-as como a mais pura oração, acolhendo-as como tributos aos que se foram, dando-lhes sentido e significado, transformando-as em memórias felizes e lembranças de amor e saudade que produzam frutos de vida. Vejam essa oração desse pastor, né? O que
isso significa e o que representam, né? Que a tristeza, o choro e as lágrimas que advêm de uma perda, de males oriundos de uma tragédia, serão recebidas por Deus, né? Qual a base bíblica para essa colocação? Eu vou repetir o que ele disse: rogamos que enxugues cada lágrima, recebendo-as como a mais pura oração, acolhendo-as como tributos aos que se foram, dando-lhes sentido e significado, transformando-as em memórias felizes e lembranças de amor e saudade que produzam frutos de vida. Olha, o único fruto de vida quem produz é Cristo. Não são as lágrimas que vão produzir frutos de vida, não é a saudade que vai produzir frutos de vida. Então a dor da alma humana, por mais que seja sincera, não é uma oferta agradável que possa se oferecer a Deus. Do ponto de vista humano, esses pedidos são até salutares, né? Saudáveis, porque compete ao homem decidir o que fazer com a sua dor: sucumbir ou superar. Porém, misturar versículos bíblicos fora do contexto como base para fazer intercessões e imprecações nas tragédias não move as mãos de Deus. Vejam mais um parágrafo dessa oração: Pai Celestial, em nome de Teu Filho Jesus, que venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, rogamos que envie Teu Espírito Santo. Até aí tudo aparentemente certo. Para quê? Para consolar todos os que choram, a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e a pôr sobre os que de luto estão uma coroa em vez de cinzas, vestes de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se tornem carvalho de justiça para a Tua glória. Ora, como que um pecador pode se tornar carvalho de justiça, se ele não tem a Cristo ainda? Cristo é a luz, a vida e a imortalidade. Ele venceu a morte, e todos que estão unidos a Ele, por intermédio da fé, crença, né? Porque tem a fé que é Cristo e tem a fé, crença. A fé, crença é na mensagem do Evangelho. Esses venceram o mundo, a morte e o pecado, né? Os que creem em Cristo. Isaías profetizou em seu livro, no capítulo 61, verso de 1 a 3: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que seja glorificado. Plantações do Senhor e árvores de justiça somente se tornam aqueles que creem em Cristo como Senhor de suas vidas. Então essa profecia de Isaías anuncia de antemão aos homens qual era a obra, ou qual seria a obra e o ministério do Messias que haveria de vir. Tanto é que em Nazaré, na sinagoga da cidade em que Cristo foi criado, ele repetiu esse texto quando o chefe da sinagoga entregou para ele os rolos para que ele lesse e comentasse naquela manhã de domingo, naquela manhã de sábado. E após Jesus ler esse capítulo 61, verso 1 a 3 de Isaías, ele disse: essa escritura hoje se cumpriu em mim. Os mestres judeus da sinagoga falaram: mas que menino, que rapaz atrevido, ele foi criado aqui
nessa sinagoga, onde ele aprendia a Torá. Agora está dizendo que a Torá se cumpre nele. Então por isso que foi difícil para os religiosos judeus crerem que Cristo era o Messias. Então essa profecia anuncia previamente aos homens qual seria o ministério de Cristo, né? Com isso ele não estava dando a entender que Cristo haveria de vir ao mundo para consolar os homens tristes. Tristeza decorrente das perdas e das tragédias humanas. Na verdade, o consolo prometido nesse texto de Isaías 61 se refere àqueles que têm fome e sede de justiça, isto é, aqueles que têm sede e fome de salvação. Então Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Ele veio vivificar o espírito dos abatidos pelo pecado e dar vida aos corações tristes, em decorrência da sua condição de alienados de Deus, por causa das trevas que habitavam em seus corações, conforme consta em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Veja que ele não habita com aquele que teve uma tragédia, uma perda, uma dor. Ele habita com o contrito e abatido de espírito, não é abatido de alma, porque a alma manifesta a dor pela perda de um ente querido, né? O abatido de espírito é diferente do abatido da alma. O abatido de espírito é aquele que está morto para Deus. Continua o texto, vivificar o espírito dos abatidos, ou seja, o abatido que estava morto, Cristo veio para dar vida a ele, e para vivificar o coração dos contritos. Aí você vai dizer, qual é a diferença entre abatidos e contritos? Nenhuma. Aqui é apenas um paralelismo da poesia judaica, que repete um sinônimo, né, da frase anterior. Então, vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos é apenas um paralelismo sinonímico, ou seja, é uma repetição do verso anterior, que é o estilo da poesia judaica. Então, após Jesus nascer, sua mãe, Maria e José, tiveram que fugir para o Egito, como todos nós sabemos, né? Tendo em vista que todas as crianças de 2 anos para baixo que moravam em Belém foram mortos por Herodes. Então o que aconteceu com aquelas mortes? Muito choro, muita tristeza, uma tragédia nacional, um acontecimento que proporcionou o cumprimento das escrituras que foi anunciado por Jeremias e narrado e repetido por Mateus 2,18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. O que era? Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. O Jeremias, que foi repetido por Mateus aqui, menciona profeticamente esse acontecimento que iria acontecer mais de 400 anos lá na frente. Raquel chorando os seus filhos. Ramá, certamente era a região de Belém onde o Herodes determinou aquela matança das crianças. Então Jesus nasceu e houve uma grande tragédia logo após o seu nascimento. Então perguntamos, essa tragédia poderia ser evitada se houvesse uma oração feita por esse pastor, né?
Claro que não, né? E a oração do pastor é: rogamos que com tua presença amorosa preenchas o vazio deixado pelas ausências, suprindo as faltas dessas pequeninas crianças, recolhendo em teu colo de Pai cada um dos que hoje choram e dando-lhes a provisão em resposta às suas aflições, angústias e medos, mostrando-te companheiro e parceiro para a vida que segue. Rogamos que consoles as mães e pais que perderam seus filhos e suas filhas. É uma oração linda, emocional, que toca o coração, mas não é uma oração biblicamente verdadeira. Quando esse pastor pede a Deus: rogamos a ti que é Senhor da vida, que detenhas o poder da morte, olha só, a gente pensa: acaso Cristo não venceu a morte? De que morte esse pastor está falando? Se deter o poder da morte refere-se à realidade de que todos os homens devem voltar ao pó da terra, o pedido é totalmente descabido, pois contraria a vontade e a lei de Deus, conforme Gênesis 3,19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a morte era uma fatalidade que passou a acontecer após o pecado de Adão. Então Adão não morreu somente espiritualmente, mas morreu fisicamente, séculos depois do pecado. E por outro lado, se entendermos que o poder da morte se refere à separação que há entre Deus e os homens, em decorrência do pecado de Adão, não é necessário que se rogue a Deus nesse sentido, pois a Bíblia é clara: Jesus já venceu a morte. Então esse pedido é semelhante ao que Moisés fez. Se você acha que você já fez algumas orações erradas, o grande Moisés também fez uma oração pior do que a tua, pior que a minha, quando ele orou assim em Êxodo 32:32: agora pois perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tem escrito. Olha, Moisés pedia que Deus perdoasse o pecado da nação de Israel, e se fosse preciso, que Deus tirasse a sua salvação. Olha que oração mais errada. E acaso Deus atendesse a loucura de Moisés, Deus deixaria de ser Deus, pois contrariaria a sua própria justiça, né? Vejam a resposta de Deus em Êxodo 32, 33 e 35, o que Deus respondeu para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão tinha formado. Então Deus disse que só riscaria do livro da vida aquele que desobedecesse a Cristo, desobedecesse a Ele, aquele que pecar contra mim. E hoje, quem é riscado do livro da vida? Né? Quem é? Aquele que peca contra o Espírito Santo. Opa! O que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo, pecar contra o Evangelho, é rejeitar a Cristo. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é pecar contra Cristo, é deixar de receber o Evangelho, é rejeitar a salvação por meio de Cristo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica da palavra.
Então, em decorrência desse pedido de Moisés, Deus alertou a Moisés em Êxodo 33, 19, dizendo o seguinte: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, Moisés, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu não vou riscar o teu nome do livro da vida, porque você é um filho obediente, mas vou riscar aqueles que desobedecerem. E quando Deus dizer: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer, porque Ele está dizendo que Ele é Deus de justiça, e que Ele não é Deus injusto, e dizendo que Ele vai ter misericórdia daquele que obedece a Ele. Quando Deus disse que preferiu a Jacó e rejeitou a Esaú, né? Deus não estava dizendo para a mãe deles que ele tinha preferências pessoais. Deus estava dizendo para a mãe de Jacó e Esaú, a Rebeca, que Esaú seria obediente, e por ele ser misericórdia, que Jacó seria obediente e Esaú desobediente, e por Jacó ser obediente, Deus estaria exercendo misericórdia para com ele. Ou seja, Deus dá a cada um aquilo que lhe é próprio e que lhe é merecido. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ué, por que nós não morremos porque nós cremos a Cristo? Porque nós morremos com Cristo. Por isso nós pagamos o preço do pecado que foi pago na cruz. Quando dizemos: eu morri com Cristo, eu estou recebendo sobre mim a justiça de Deus que recaiu sobre a morte de Cristo naquela cruz. Então por isso Deus tem misericórdia de mim, porque Ele é justo, porque eu creio no Evangelho. Mas aquele que não crê não vai ter essa misericórdia, porque está rejeitando a palavra de Deus. Então Deus demonstrou a Moisés que era até possível conceder que se visse a sua glória, porém, com relação à sua misericórdia, Ele teria misericórdia de quem Ele tivesse e compadeceria de quem Ele se compadecesse, né? Ou seja, é descabido fazer uma intercessão para que Deus deixe de fazer justiça, né? É errado nós pedimos para que Deus deixe de fazer sua justiça. Quando nós pedimos misericórdia por um incrédulo que não quer receber o Evangelho, então ore para que as portas do Evangelho se abram sobre a mente dessa pessoa. Ore para que Deus coloque uma mensagem, um profeta, um pregador, para pregar para essa pessoa, anunciar a salvação. Como nós estamos orando aqui: Senhor, abra as portas para a pregação do Evangelho por meio da nossa igreja, por meio da nossa vida. É essa a oração que devemos fazer, né? Se você conhece um bairro que você quer que entre o Evangelho lá, ora para que Deus mande pregadores lá do Evangelho. Então essa expressão: terei misericórdia de quem eu quero e me compadecerei de quem eu me compadecer, é uma expressão bíblica que mostra a justiça de Deus, e mostra a resposta do homem à sua palavra. E de quem é que Deus terá misericórdia, né? A resposta é simples, está em Êxodo 20, versículo 6: e faço misericórdia a milhares dos que me amam. E nós dissemos: quem ama a Deus é quem obedece a Deus. E faço misericórdia a milhares dos que me amam. E para reforçar, né, novamente o paralelismo: e aos que guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus terá misericórdia daqueles que são misericordiosos, daqueles que o amam.
Só será amado de Deus quem cumprir o seu mandamento, ou seja, crer naquele que Ele enviou. A teologia liberal e a neoliberal só produzem esse tipo de arremedo do Evangelho, né? Distorcendo a verdade do Evangelho. Quando ele diz assim: rogamos nosso Pai que fortaleças aqueles que perderam seus amados, para que ergam memoriais de honra aos que se foram, para que vençam a morte com a insistência em viver o medo com fé, a desesperança com a insistência em semear a terra regada pelo sangue dos inocentes. É muito bonita essa oração, mas não é verdadeira, é emocional, mas distorce o texto bíblico, né? Como pode alguém vencer a morte com insistência, se a Bíblia demonstra que só vencem a morte aqueles que estão em Cristo? Como é possível vencer o medo com a fé, se o medo só é lançado fora com o amor? Como conciliar essa oração com Provérbios 27:12, que diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Esse texto está dizendo assim, né? Que as pessoas simples, elas se colocam em perigo, mas aquele que é sábio, ele vê que o mal se aproxima e logo ele se esconde para não sofrer as consequências do mal, né? Então o sangue do inocente, daquele que é simples, não será derramado somente por ele ser inocente? É claro que não. Aquele que é ingênuo, ele sofre as consequências da sua ingenuidade. Por fim, as promessas registradas em Isaías 61, né, que foi aquele texto que mostra a missão de Cristo, né, não possui qualquer relação com os que estão em luto por causa da perda de seus queridos. O coração quebrantado e o espírito angustiado não é proveniente do luto, mas se refere à condição miserável do homem por estar afastado de Deus. Voltando à oração daquele pastor, novamente: Pai Celestial, em nome de Teu Filho Jesus, que venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, rogamos que envies Teu Espírito Santo a consolar todos os que choram. Olha, como que o Espírito Santo pode consolar aquele que não quer ser consolado, aquele que não quer receber o Evangelho? Aquele que não quer receber a Cristo é aquele que não quer ser consolado. Continuando: a cuidar dos que estão com o coração quebrantado e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, vestes de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se levantem como carvalhos de justiça para a sua glória. É impossível alguém que não quer receber o Evangelho ter o coração quebrantado, e mais impossível ainda, se tornar carvalho de justiça para a glória de Deus. Então, para ser consolado e aliviado, é imprescindível que o homem tome o jugo de Cristo e com ele aprenda, pois que é humilde e manso de coração. Conforme Jesus falou em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso para a alma é a salvação, não é ficar deitado numa rede. O descanso para a alma é a certeza, a convicção firme de que você está salvo, porque você creu na morte de Jesus, que há reservado para você um caminho de vitória espiritual. Quem aceita Cristo encontra refrigério e descanso, pois é árvore de justiça plantada por Deus. Recebe o Espírito Santo no coração, pois é criado em verdadeira justiça e santidade, obras da mão de Deus em louvor da sua glória e graça, pois esperou em Cristo. Não é obra de mãos humanas, não é obra de uma oração emocional. Quanto à dor da perda, ela é sentida, né? Tanto pelos santos quanto pelos ímpios, pois Jesus falou: no mundo tereis aflições. E se os filhos da luz são passíveis de aflições,
Todos no mundo também o são, pois tudo acontece igualmente a todos, conforme Eclesiastes 9:2. Tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2. Então, nesses tempos de crise, de morte, milhões de mortes nessa pandemia que estamos, né? É válida a orientação do apóstolo Paulo: chorai com os que choram. Romanos 12:15. Porém é temerário achar que por meio da oração Deus impedirá que as tristezas, as vicissitudes dessa vida ocorram, e muito menos que Deus terá misericórdia e salvará da condenação do pecado os ímpios, simplesmente porque eles sofrem, simplesmente porque fizemos essa oração. Porque se o sofrimento salvasse, ele seria obra das mãos humanas, não obra de Cristo. É por isso que Isaías, que Deus diz, para terminarmos, né, em Isaías 57, verso 21, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus, porque o ímpio não tem paz, porque não lhe é prometido salvação. Mas somente aqueles que amam a Deus é que têm um mandamento que os salve. Nisso consiste o amor de Deus, em nos proporcionar um mandamento que nos salve. O inimigo e seus demônios não têm um mandamento que salve, porque já foram julgados. E nós temos um mandamento que nos salve, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Essa é a ordem de Cristo, essa é a ordem para a sua igreja. Então aprendamos a ser intercessores nas tragédias, queridos. Orar para que Deus envie pregadores, envie pessoas, envie o Evangelho para o conhecimento daqueles que sofrem, daqueles que estão no leito de enfermidade. Podemos pedir a sua cura, sim, mas a misericórdia só provém de um coração temente a Deus. Não peçam mais misericórdia para os ímpios, peçam que lhes seja pregado o Evangelho. Nós até costumamos dizer, né, que Deus abra o coração para que a pessoa creia, né? Mas quem tem que abrir o coração é a própria pessoa, não é Deus. A salvação é objeto de uma decisão pessoal. Então não adianta também a gente dizer para pedir para que essa pessoa abra o coração. Se você quiser, você pode até pedir para Deus mandar tribulação para que ele se arrependa. É uma oração pesada. Mas não foi com tribulação que nós cremos também. Mas a oração mais correta é enviar a palavra. É que Deus envie a palavra da pregação, a palavra do Evangelho, para que aquele que está na tribulação seja salvo. Amém?